a capa, a edição de Natal da The Economist, né? Essa aí é a edição de Natal, que tem vários tópicos. Quais são os tópicos aí, Jéssica? Bom, tem 11, né? Chegou 11 aqui pra gente, tem mais, né? Mas tem, assim, os tópicos que estão na capa da revista. Primeiro fala, uma fuga para Marte. Já começa com o sonho do Elon Musk, né? De gerar uma casa em Marte. Você sabe que existe uma série na Netflix, eu assisti, eu acho que 3 ou 4 capítulos, chamada A Capa. Essa série da Netflix, ela fala, né? Que ela fala sobre algo assombroso, que os seres humanos vão ser imortais e que o cérebro dos seres humanos ele pode ser deletado ou ele pode ser tirado de uma capa e para outra capa. Quer dizer, tira de um corpo e coloca no outro corpo e a pessoa continua vivendo. E nesta série fala de uma vida fora do planeta, né? Que seria, por exemplo, em Marte, que muitas pessoas ricas, milionárias, estariam nesse contexto aí. E que lá neste mundo que eles guardariam, então, o HD original, que seria o intacto. Quem seriam essas pessoas? São os milionários e os ricos. Então, você sabe que o Elon Musk, ele é obcecado por criar vida em Marte, criar um lugar em Marte em que os homens possam viver, né? E eles estão querendo fazer de tudo para que isso se torne uma realidade. E tá aí, é um destaque, né? Com certeza, essa questão de Marte aí na The Economist. O que mais está falando aí? Está falando aqui o fascínio dos feixes, caminhada na Coreia do Sul. O legado da reconstrução. Aí teve uma aqui, que é o quinto, pastor, que eu achei interessantíssimo. Impacto mundial da malária. O que esses caras estão querendo falar, pastor? Então, você sabe que o vídeo do Silas Malafaia foi interessante. Teve um vídeo do Silas Malafaia e do Magno Malta essa semana, eu prestei atenção. O que eles falaram? Por que na África ninguém está morrendo de coronga, de pandemia? Porque, por causa do surto de malária lá, eles tomaram os remédios, que nem a gente não pode falar o nome desses remédios, mas é os remédios que o presidente vive falando aí para o povo tomar. Isso. E então a população da Angola, a população da África, alguns países da África, não estão morrendo, né? Isso. São números baixíssimos, por quê? Porque eles criaram anticorpos e a pandemia não pega esse povo. Que se fosse para nós olharmos de uma forma grosseira, era para essa região tá morrendo muita gente. Por ser uma região pobre, algumas regiões pobres. Existe a África rica, que pouco a mídia fala, né? Existe uma África de bilionários. Mas o que acontece? Por que o povo não está pegando essa pandemia lá? Porque eles estão imunizados por causa da malária, que fez com que eles tomassem um remédio e criassem imunidade para isso. E esses remédios, os governos mundiais não querem que o povo tome. Por que será? Aí, né, a gente fica pensando que eles tratam a humanidade como débeis, que não raciocina, que não pensa sobre tudo isso, né? A gente sabe que a malária também matou muita gente. E são coisas que voltam sempre à tona diante dos nossos olhos, né? Pode falar. Qual é a próxima? Aí tem uma aqui que eu achei interessante também, são duas, né, que eu achei interessante, que fala aqui. Decepção militar. Essa
decepção militar aí, né? Que é aquela questão do que até falei aqui alguns vídeos passados, no lá também, e falar também daquela questão de desarmar a polícia, de enfraquecer, falar também de colocar robôs e aquela coisa de bicho, que tem muita gente confiando nos militares também, né? Com aquela coisa toda, né? Aquela ilusão, né? Que o pessoal cria, né? Sobre os militares. Eu não sei se estão querendo profetizar aqui alguma coisa, estão sabendo já de alguma coisa. Então, eu vejo o seguinte, nós estamos aí, a gente vai falar sobre apagão, né, diante de uma previsão de um apagão. Existe a questão, nosso irmão Miro sempre nos alertando aí, fala de uma... A gente sabe que para haver esse apagão teria que haver uma bomba eletromagnética no espaço para gerar o colapso total no mundo. Olha só. Para gerar um colapso, um apagão total. Na última live a gente falou sobre isso e eu até polemizei, porque isso só seria possível se a Terra for plana. Isso. Só se a Terra for plana. Outra questão, a gente vê o seguinte, está havendo manobras militares americanas perto da Rússia. E a Rússia está se alinhando com a China para proteger os mares lá. Isso. Então, quando você estuda sobre guerra, a gente tem que entender o seguinte, que só o poder bélico mundial, poder de bombas atômicas e bombas e ogivas nucleares e armas para destruição em massa, são capazes hoje de acabar com o planeta Terra 54 vezes. Essa é a capacidade bélica do mundo, de gerar a destruição do planeta Terra 54 vezes. Só a Rússia e os Estados Unidos têm capacidade de destruir o planeta Terra mais de 30 vezes. Só a Rússia e os Estados Unidos. Então, o que acontece? Outra questão que nos chama a atenção, se existe tanto armamento guardado, e existe algo que todos, eu falei numa live, enquanto o mundo estava em quarentena, estava havendo vários exercícios militares e muito armamento saiu das cavernas. Foi verdade. Eles posicionaram armamento para todo lado do mundo. Isso as pessoas não falam. Mas se você puxar aí exercícios militares da OTAN, a China fazendo exercício militar, Rússia fazendo exercício militar, Japão tendo exercício militar, o mundo todo fez, e até no Brasil teve exercícios militares nessa pandemia. Oi, coloquei lá no canal, verdade. Então o que acontece? Eles estão se preparando para alguma coisa. A capa, né, do senhor Rothschild está dizendo aí que existe uma decepção, né? Qual decepção é? Nós não sabemos. Então, é muito complicado. Aí tem uma aqui no final, pastor, que fala aqui, isolamento na França rural. Talvez eles não conseguiram guardar o povo, né, nesses locais, porque tudo é teste. Até onde eles vão conseguir monitorar. Se eles conseguirem o campo, eles vão conseguir tudo quanto é lugar, porque as cidades já estão todas monitoradas, né? Estão todas rastreadas, todas monitoradas. Agora, o que chama a atenção nessa capa aí, deixa eu ver se eu consigo colocar maior para os irmãos, eu vou sair só um pouco aqui, para vocês prestarem atenção nesse capacete. Porque existem crianças brincando dentro desse capacete. Deixa eu ver aqui. Os irmãos conseguem ver bem aí? Olha só, tem crianças brincando dentro desse capacete. Olha aí o símbolo da Coreia do Sul, né? No uniforme. Então nós estamos aí com muita coisa, né? Toda a capa da The Economist, todo o desenho dos Simpsons e as cartas Illuminati são prenúncios dos acontecimentos futuros. Todos têm que prestar atenção. E por quê? Porque principalmente a capa da The Economist
é do senhor Rothschild, que se declara aí pela própria mídia mundial como os senhores do mundo. Que o Papa fez aquele acerto agora com a Fundação Rockefeller e a Fundação dos Rothschild, que são os que detêm aí quase 10 trilhões nas suas contas bancárias. É aquilo que nós falamos na live passada. Ele é dono dessa revista que fala de economia e sobre um futuro mundial aí assombroso que está se armando diante dos nossos olhos. É bom prestar atenção nisso. É muito bom prestar atenção nisso. Tem alguma colocação, irmão Jéssica? Não, nessa questão aí, eu fui preciso, porque a gente vem falando aqui, alguns vídeos eu tenho colocado sobre a questão lá na França, principalmente, que teve aquela revolução. Eu creio que lá nos meados de outubro, quando eles fizeram aquela grande revolução lá, aquela manifestação, quando o governo queria ali dominar o que os produtores rurais iriam produzir, né? Que eles produziam e iam diretamente para as indústrias já certinho já, eles não tinham que comercializar aquilo que eles plantaram. Então, assim, uma intervenção de fato do Estado no que o produtor rural ia produzir, né? Tem essa questão também que já vem martelando, está acontecendo na Índia, inclusive na Índia agora está acontecendo manifestações que o governo lá decidiu, que é o governo que decide para onde vai ser vendido o que os produtores rurais produzem. Eles não têm mais como negociar, é o governo decide para onde vai os alimentos, né, pastor? Tem essa questão também, né? Outra questão aí que a gente está passando, que passou, que é a questão do gelo permanente. Qual é que cai o gelo permanente? A profecia de um gelo permanente. O que existe o gelo permanente? O nome do gelo permanente é permafrost. O que é isso? Uma expressa camada superficial de solo que permanece congelada durante todo o ano, ocorrendo principalmente nas regiões polares. Então, existe esse gelo permanente, que são camadas de gelos que são tão poderosas que elas não se descongelam. O nome delas é muito interessante, se chama permafrost, que é essa expressa camada de gelo que não derrete e que permanece intacta durante o ano todo. Elas existem nas regiões polares. A gente sabe que está havendo, eu tenho falado muito isso. Nós não estamos vendo, a gente está vendo estrelas, estamos vendo sinais caindo do céu, muita coisa acontecendo na atmosfera, mas o que nós não estamos vendo? Nada nas profundezas dos oceanos e perto dos polos, né? Que não tem nada a ver com polo magnético, com polo norte, polo sul. A Antártida, que é aquele lugar que ninguém consegue entrar. Então, nós temos que entender que tem muita coisa acontecendo fora da nossa visão e do nosso alcance, e que a mídia não tem divulgado, e que os governos não têm divulgado, né? Então, existe esse gelo permanente, e agora a The Economist lança a profecia do gelo permanente. A profecia do gelo permanente. Alguma coisa vai acontecer nos polos. Então, alguma coisa está acontecendo. Não é que vai acontecer. Você vê aquele iceberg, né, que está perambulando pelo mundo aí, que é gigantesco. Isso. Nós estamos vendo muita coisa acontecendo de mudança climática e eles estão querendo mexer em tudo quanto é área. Por que eles podem fazer isso? Porque eles têm os bunkers, se acontecer alguma coisa fora do controle, eles acham que tem aonde se refugiar. Não vou dizer nem que eles têm aonde se refugiar, eles acham que tem aonde se refugiar, porque dos olhos de Deus ninguém vai escapar. Eles acham que controlam o juízo, eles acham que é do jeito que eles querem, mas de Deus eles não vão escapar, com certeza. Então tem muita coisa acontecendo,